Caro presidente desta sessão, o senador Mozarildo Cavalcante, caros senadores, senadoras, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, não é diferente a minha referência inicial na tribuna daquilo que já aqui referiram os senadores Rodrigo Hollenberg, senadora Vanessa Graziotin, o senador Cacildo, a parte do senador Suplicy, do senador Sérgio Souza, a respeito dessa situação, no mínimo, para nós aqui, senadores e deputados, que votaram adequadamente pela cassação do mandato de um deputado que foi condenado e num julgamento transitado em julgado pela Justiça, numa sentença, aliás, transitada em julgado, é voltar à tribuna para enfatizar que, lamentavelmente, o Legislativo continua surdo e dando as costas às mobilizações populares. Na semana em que foram votados os vetos ao ato médico, a Câmara foi invadida e alguma liderança chegou a propor o insólito de retirar os jornalistas do plenário. Mais ou menos naquela velha e surrada ideia de que, em caso de traição, tira o sofá da sala. Alvo errado. O que mancha a instituição não é o trabalho do jornalista, que apenas desnuda a realidade, mostra o que está acontecendo. Então ele não pode, o jornalista, ser responsabilizado pelos malfeitos cometidos ali dentro. E foi isso que foi tentado, um cerceamento de liberdade de expressão ou de trabalho do repórter na Câmara dos Deputados. A Câmara daria grande motivo de orgulho e, claro, razão, especialmente dos eleitores, se ontem tivesse cumprido aquilo que a Justiça já havia definido. E nós agora só temos dois caminhos. O primeiro, votar a PEC do voto aberto, no caso das cassações de mandatos de parlamentares com julgamentos transitados em julgado, ou condenados com julgamento transitado em julgado. E a PEC 18, do senador Jarbas Vasconcelos, que tira do Poder Legislativo a autoridade para executar uma sentença dada pela Justiça. Não há mais o que discutir, não há mais o que dar licença. A Justiça disse e deu a última palavra. Agora ficamos numa situação que parece que o presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves, deu uma licença presídio ao deputado Donadon, porque ele mantém o mandato. Ele não teve o mandato cassado por decisão do plenário. E o presidente da Câmara mantém esta licença porque ele apenas não recebe, está fora do exercício, foi chamado o suplente para assumir, mas ele não perdeu o mandato. Então, olha que situação lamentável sob todos os aspectos. Realmente não há seriedade no trato dessa questão. Lamento que os deputados tenham chegado a esta, eu diria, trágica decisão na hora que a rua senador Rodrigo Hollenberg, e Vossa Excelência fez um belíssimo pronunciamento aqui, não terei a capacidade de repetir o que Vossa Excelência disse, mas a Câmara deu as costas às ruas e também ficou, parece, surda ao grito e às vozes que estão clamando por mais ética e mais responsabilidade na política. Nós ouvimos há pouco uma exemplar exposição da ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E quando aqui discutíamos formas e maneiras de dar mais transparência, mais seriedade, baratear as campanhas eleitorais, o que a gente vê? Então eu penso que nós temos urgentemente que aprovar a PEC do senador Jarbas Vasconcelos, a 18, que retira de nós a autoridade para
definir essa questão e urgentemente decidir voto aberto para as cassações de mandatos. Não é possível a gente manter este faz de conta. Fazemos discursos bonitos para a plateia lá fora e aqui na prática nós estamos caminhando, dando as costas à população. Então, apesar do remendo do presidente Henrique Eduardo Alves, nós precisamos, do ponto de vista institucional, se quisermos estar ao respeito dessa casa. Aliás, a ministra aqui falou muito e o senador Suplicy fala muito da doação de campanha. De fato, ontem o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, declarou, e queria repetir as declarações, de um lado há parlamentares eleitos em campanha com gastos estratosféricos que transformam o parlamento num balcão de negócios. Não é de se estranhar que foram condenados nesse processo, falando sobre o julgamento de ontem, por corrupção passiva, lideranças de vários partidos, enquanto que, por outro lado, foram condenados por corrupção ativa líderes do governo querendo implementar sua agenda política. O sistema político reprime o bem e potencializa o mal. Não é bem assim, caro ministro Barroso. Eu tenho a consciência tranquila, porque a ministra Carmen Lúcia, hoje aqui, disse que a média de gastos desta última campanha eleitoral em 2010 foi uma das mais baratas, com uma média de R$ 2,41. Quero dizer que o meu voto foi muito menos do que isso, a metade disso, porque eu fiz 3.442.000 votos e a minha campanha custou R$ 2.900.000. Então, senador, eu estou muito à vontade para dizer que a gente pode sim baratear as campanhas eleitorais e pode sim fazer mais rigor nesse controle das contas. E não é a questão específica da campanha eleitoral. Pode haver também corrupção com emendas parlamentares, pode haver corrupção quando se negocia algum tema de interesse de um ou outro setor poderoso, pode haver sempre corrupção. Depende sempre do agente político que está aqui. Depende sempre de nós. E é exatamente isso que temos que fazer. A questão é relacionada a uma parte. O senador Mozzarildo avisa a Vossa Excelência, senador Moca, e eu gostaria muito de ouvir o seu à parte, mas ele faz referência de que em comunicação partidária ou na questão de comunicação inadiável não há parte. Mas eu tenho certeza que Vossa Excelência iria me ajudar muito nessa revelação aqui, de que o que cabe é nós aqui darmos testemunho com os nossos atos e as nossas ações de que é sim possível fazer política de maneira correta, com honestidade, com transparência. E também tenho dúvidas sobre o financiamento público de campanha. O partido que está no poder hoje pode, com a sua força que tem e comando que tem, pode muito beneficiar o seu partido com a força que o governo tem, com o diário oficial na mão, com caneta na mão. Claro que pode. Então, também é uma forma de fazer a questão. E a outra questão do financiamento público de campanha é quando se tem uma discussão séria de falta de dinheiro para atender os pobres na área da saúde, na área da escola, na área da segurança, é pegar o dinheiro público e jogar na campanha eleitoral. Acho que a população não entende isso. Da mesma forma como está questionando fazer estádios milionários quando a população está sofrendo aí com a falta de saúde. Para terminar, senador Mozzarildo, todos falaram aqui, eu queria só registrar duas coisas. Para dizer que estou aqui exercendo o mandato e essa semana eu tive a alegria de que a Câmara finalizou um projeto que o senador Moca foi o relator no Senado, introduzindo a quimioterapia oral em domicílio como um dos itens que os planos de saúde precisam fornecer aos seus associados. É um grande avanço. A quimioterapia oral passa a ser, como disse o Dr. Paulo Hoff, uma grande alternativa no tratamento do câncer, de todos eles. Então, isso é um ganho para a sociedade. Queria agradecer aos deputados todos que ajudaram, Vossa Excelência, todos que ajudaram nessa matéria. E também hoje pela manhã, numa reunião da Comissão de Agricultura, a votação de um projeto de minha autoria, que trata, é o 330, que trata de estabelecer um marco regulatório para o sistema dos integrados, que beneficia a suinocultura, a avicultura, laticínios e também a produção de tabaco. Essa foi uma negociação intensa com todos os agentes envolvidos, os pequenos, os médios produtores integrados. Estamos dando uma segurança jurídica para quem até agora não tinha nada e nunca ninguém se preocupou com isso. Nós estamos dando isso também, uma segurança de previsibilidade
responsabilidade, haverá parceria nesse processo e por isso eu queria agradecer. O projeto vai para a Câmara dos Deputados. Foram exaustivos meses, até mais de um ano de negociação com todos os envolvidos, com a CONTAG, representada pela Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul. E para terminar, nessa matéria, queria fazer um agradecimento especial aos senadores que deram uma grande contribuição, ao relator em primeiro lugar, a Cir Gurgax, ao presidente da sessão de hoje, Blairo Maggi, ao senador Valdemir Moca, ao senador Jaime Campos, ao senador Sérgio Souza, ao senador Cacildo Maldander, ao senador Mozarildo Cavalcante, ao senador Rodrigo Hollenberg e ao senador Ciro Miranda. A todos eles, a minha gratidão pelo que fizeram, não por mim, fizeram pela causa da produção agropecuária brasileira que lidera a pauta de exportações em nosso país. Muito obrigado.